amigos, tudo bem? Aqui nós vamos disponibilizar um curso de língua portuguesa, uma gramática digital, né? Um livro digital para vocês usarem nas mais variados certames, ok? Aqui é o professor Sidney, vamos começar a nossa aula, ok? Fonologia ou fonética. O que é estudo da fonética na língua portuguesa? Nós definimos o estudo da fonética relacionado aos sons. Quais são os sons emitidos pela palavra, na sílaba, enfim, diferenciar uma palavra da outra. Muitas vezes o som vai fazer com que nós façamos essa diferenciação, certo? Vamos estabelecer a ideia de fonema, vamos entender os encontros vocálicos, vamos entender os encontros consonantais, vamos entender o dígrafo, vamos entender a sílaba, vamos entender a divisão silábica, todos relacionados ao som, ok? O que vem a ser fonologia? Fonologia é a parte da gramática que trata dos sons, como nós já dissemos, produzidos pelo ser humano para comunicação. Então vamos imaginar os sons da palavra. Cada elemento, menor que seja, ele está relacionado com o som. Fonema, um conceito muito interessante de fonema aqui. Fonema é o som, por isso que vem de fone, né? Mas muitas vezes nós confundimos fonemas com grafemas. Grafemas é a escrita, fonemas é o som. E eles muitas vezes não são iguais. Cuidado com isso, meus amigos. Fonemas são elementos sonoros mais simples, capazes de estabelecer distinção entre as palavras, ok? Então, temos o grupo vocálico, representado pelas vogais, e temos o grupo consonantal, representado pelas consoantes. Os fonemas vocálicos são sons resultantes da emissão de ar que passa livremente pela cavidade bucal, pela boca, e vai ressonar, vai ter uma reverberação. O som vai ter ressonância nas partes mais interessantes. Onde existe mais cavidade, nós teremos som. E também ela se estabelece no peito, em relação a todo o aparelho fonador. Temos o A, o E, o I, o O e o U. Repare que são sons leves, eles têm produção, eles têm ressonância. Os fonemas vocálicos podemos ter vogais e temos também as semivogais. Cuidado, não temos só vogais em língua portuguesa, temos as semivogais também. Reparemos, os sons das sílabas, algumas são mais fortes e outras são mais fracas. Nós chamamos as mais fortes de vogais e as mais fracas de semivogais. Ok? A, E, O, I e U. Está ao contrário de propósito aqui para que nós entendamos quem vai ser a vogal e quem vai ser a semivogal. O A, em língua portuguesa, o A sempre será vogal. O I e o U, na maioria das vezes, grande parte, quase sempre serão semivogais. O E e o O ficam no meio do caminho, meus amigos. O que nós faremos com o E e o O? Depende com quem eles se relacionam. Se eles se relacionarem, eles não sabem com quem eles são. Se eles se relacionarem com o A vai ser sempre a vogal. E eles serão as semivogais. Se eles se relacionarem com o I, aqui é diferente. Eles serão as vogais e o I e o U serão as semivogais. Certo? E a grande pergunta que aparece é, professor, e se o E e o O se juntarem? E daí? Quem vai ser a vogal, quem vai ser a semi? Aí depende. De novo, nossa tabelinha, para que nós entendamos bem isso. O A sempre vogal. O I e o U, na maioria das vezes, semivogais. O E e o O, eles não sabem quem são. Como nós faremos se eles se encontrarem? Aí depende. Quem virá primeiro? Quem vier primeiro será a vogal e, posteriormente, a segunda letra, a segunda vogal aqui vai ser a semi. A mesma coisa acontece para o I e o U, ok? Então, os fonemas vocálicos, nós temos o O e o E, bem como o I e o U. Quem vier primeiro será a vogal. Reparem nos exemplos. Aviões, corações, põe, aéreo. Repare que quem vem primeiro é a vogal e quem vem depois é semivogal. Aviões, o E começa a ter um som de I. Corações, o E começa a ter um som de I. Corações, põe, aéreo, o U aqui, o O tem som de U. Repare que ele cai, ele tem uma leve. Então, que característica nós entendemos aqui, professor? Que o O e o E começam a produzir um som parecido com o I e o U, respectivamente. Então, nós entendemos uma outra coisa muito interessante nesse fenômeno, que o I e o U, por característica, eles gostam de ser semivogais, certo? Os fonemas vocálicos se dividem em dois grupos. Quais são, meus amigos? Nós temos as vogais, dos quais nós já falamos. A base em língua portuguesa é a vogal, pessoal. Não existe sílaba em língua portuguesa sem vogal. Eu não falei semi, eu falei vogal. Toda sílaba em língua portuguesa vai ter uma vogal. Exemplo, escola, saci.
Urubu. Aqui é um caso, saci, em que o i é vogal. Então, depende. Por isso eu falei, na maioria das vezes, mas nem sempre. Os fonemas vocálicos se dividem em dois grupos das semivogais agora. São fracas em relação à vogal. Reparemos. Carie. Aqui temos o encontro vocálico. Uma mais forte e outra mais fraca. A mais forte vai ser a vogal, a mais fraca vai ser a semivogal. O i vai ser a semi. O e, lembra que eu falei? Depende com e e o com quem eles se relacionam. Na maioria das vezes, se eles se relacionarem com i e u, quem vai ser a vogal vai ser o e e o o, certo? Touro, aqui o o vai ser a vogal, porque ele está se relacionando com o u. O u sempre semivogal se ele estiver junto do o. As letras i e u, quando acompanharem uma na mesma sílaba, são semivogais, exceto se estiverem acentuadas. E também em alguns outros casos, meus amigos, em que elas são vogais, mas depende muito do contexto, depende muito da palavra também, ok? Exemplo, ó, mãe. Mãe, o e tem som de i, começa a ter um som de i. O an é vogal. O em é semivogal. Esse encontro em barras, meus amigos, a gente chama de dicionário fonêmico, certo? Não é uma escrita, mas é um dicionário fonêmico, a forma de pronunciar a palavra. Por isso a gente chama de fonema diferente de grafema. A união de dois ou mais fonemas vocálicos em uma única sílaba nós chamamos de ditongo, né? Então, quando nós temos duas vogais juntas, chamamos de ditongos. Agora, existem umas características. Existe também um encontro de três vogais e encontro de duas vogais, chamados de hiato. Vamos entender cada uma delas, vocês vão ficar mais esclarecidos com relação a isso. O que é o ditongo? O ditongo é um encontro de duas vogais, uma vogal e outra semi. Então, professor, você falou duas vogais. Não, mas aqui a gente considera no aspecto geral. Agora, se nós aprofundarmos a ideia, uma vai ser a vogal e a outra vai ser a semivogal. Então, ditongo é isso. Quando juntamos dois sons vocálicos numa mesma sílaba, produzimos um ditongo numa mesma sílaba. Entenderam agora, meus amigos? Então, nós temos duas vogais numa mesma sílaba. Uma vai ser a forte, a outra vai ser a fraca. É uma característica da língua portuguesa. Veja um exemplo. Caiu. Aqui, viu. Touro. Já que nós entendemos o hiato. O hiato também é encontro de duas vogais. Mas é diferente a característica e a conceituação. E o estabelecimento dentro da palavra. Dentais. Aqui nós temos outro ditongo na última sílaba. O ditongo são classificados de acordo com a formação, meus amigos, a pronúncia. Por quê? Nós temos, de acordo com essa formação, nós podemos ter os crescentes e os decrescentes. Vamos ver o que é isso. O ditongo crescente ele começa com a semivogal e termina com a vogal. Exemplo, carie. Repare que o som começou fraco e terminou mais forte. História começou o som fraco e terminou forte. Ó. Ia. Tenue. Ó. Repare, começou fraco, terminou forte. Então, semivogal mais vogal, nós temos, começa com vogal fraca e termina com vogal forte. Aqui nós temos encontro crescente, por isso que ele chama decrescente, porque ele cresce. Enquanto a decrescente começa com vogal e termina com a semivogal. Aqui é o inverso. Então temos touro, começou forte, terminou fraca. Dentais, começou forte, terminou fraca. Peixe, começou forte, terminou fraca. Então vogal mais semi, nós temos aqui, começa com vogal forte e termina com vogal fraca. Decrescente, por isso é o nome. Decresce, ele começa forte e cai. De acordo com a pronúncia, eles podem ser classificados como, meus amigos? Ó, eles podem ser orais, quando o som sai completamente pela boca, ou eles podem ser tênue, aqui sai o som exatamente somente pela boca, ele sai pela cavidade bucal ou ele não tem ressonância. Agora, dentais, temos os nasais. Os nasais, o som sai pelo nariz. Nós anasalamos na língua portuguesa, assim como no francês também, usa essa característica. O português e o francês tem muito som nasal. Então nós consideramos ditongo nasal e ditongo oral. Nasal se ele sair o som pelo nariz. Exemplo, pão. Mãe, também e cantaram, todos nasais. Cuidado com o A e o M, no final de palavras, meus amigos, eles formam ditongos. Mesmo não tem uma semivogal, eles formam ditongos decrescentes. Reparemos, ó, temos a palavra também, ó, aparece um I, e este I não se encontra na palavra, mas ele aparece no som, no fonema. Falando no aspecto fonêmico, ele aparece aqui. Cantaram, ó, a palavra cantaram, não temos o U no final da última sílaba, mas ele aparece aqui quando você pronuncia esta palavra.
O hiato agora, meus amigos, qual a diferença do hiato para o ditongo? O hiato é um encontro de duas vogais, sim, só que agora a diferença é que o hiato, as vogais ficam separadas, cada um em sua sílaba correspondente. Então não temos encontro de um encontro vocálico na mesma sílaba, aqui é um encontro vocálico em sílabas diferentes, entenderam? Saída, repare que as duas vogais estão em sílabas diferentes, é um encontro vocálico, mas em sílabas separadas. Cooperar, gaúcho, vogal mais vogal. E aqui não temos semivogal, temos duas vogais, entenderam? Encontro vocálico separado na sílaba. Tritongo. Qual a diferença de tritongo? Se nós di são dois, tri são três. Então, três em vogais juntas, aqui numa mesma sílaba. Então, para ser tritongo, tem que ser esta característica. Três vogais e dentro da mesma sílaba, elas não podem se separar. Ok? Então, para ser tritongo, temos que caracterizar semivogal, mais semivogal. Tem que ser esse sanduíche de vogal. Então, temos uma vogal no meio e nos extremos duas semivogais. Uma semivogal em cada lado. Temos aqui, ó, iguais. Quão. A característica para ser tritongo é esta, meus amigos. Se não for nesta configuração, não se trata de tritongo. Deve-se cuidar com os seguintes casos. Olha, cuidemos. Iode é uma dupla semivogal. I, quando nós pronunciamos uma certa palavra. Isso é um fenômeno que ocorre muito no aspecto fonêmico. Na escrita não acontece. Então quer dizer que grafema não ocorre na fonema. Então no aspecto fonêmico, reparemos, temos a palavra vaia. Se vocês pronunciarem, tentem perceber que vai aparecer um i quando você pronuncia. Vaia. Repare que este i aparece. Nós chamamos esse fenômeno de iode. Vaia. Esse i aparece. Se o iode é o i, o val, que tem u, é o u. Então, se iode se repetimos o i, o val nós repetimos o u. Então é muito parecido, a única diferença com o u. Reparemos, ó, no topônimo Piauí aparecem dois u's, mas apenas no aspecto fonêmico. A sinérese são agrupamentos de AE, AO, EA, EE, EO, IA. IE, IO, OA, OE, UA, UE, UO, UU. Aqui, meus amigos, são aquele fenômeno novo conhecido agora, que nós chamamos de proparoxítonas eventuais. Não sei se vocês conhecem. Então, eu falo Caetano ou Caetano. O gaúcho usa muito isso. Então, Caetano ou Caetano. Eu junto, às vezes eu separo como um hiato ou eu falo como um ditongo. Reparem. Geada ou Jada. Natália ou Natália. A diérese são agrupamentos de AI, AU, EI, EU, IU, IOI, IUI, ok? Então temos a reintegrar ou reintegrar. Eu junto, depende como é essa pronúncia. Reunir ou reunir, certo? Com isso nós terminamos esta aula. Até a próxima. E não se esqueçam de curtir a página e compartilhar com seus amigos também. Aperte o sininho para você receber notificações sobre as novas aulas.